caiam aos pés do Senhor e pergunte ao Senhor: Senhor, será que eu tenho procedido corretamente no momento da adoração, antes da tua mesa? Porque este que nós estamos adorando é aquele que deu seu único filho por nós. Esse que nós estamos adorando é aquele que foi na cruz e morreu por nós. Você sabe como que ele morreu? Mas eu vou te dizer. Quando você estuda os evangelhos, você percebe que os evangelistas, especialmente os evangelhos sinópticos, eles tiveram dificuldade de poder descrever a realidade absoluta da morte do Senhor. Alguns tentaram expressar tudo que o nosso Senhor passou. Que o nosso Senhor passou foi algo tão terrível, mas tão terrível. Teve um estudioso, um médico, legista. Olha que legal, né? Se eu não me engano, são 4 livros que falam do 4 evangelhos. O evangelho significa o que esses 4 autores, guiados pelo Espírito Santo, porque quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo através dos homens. A gente fala, quem escreveu a Bíblia foi o homem. Sim, mas quem guiou esse homem, quem guiou a caneta, foi o Espírito Santo. Agora, quem não nasceu de novo não vai acreditar no Espírito Santo. Na lógica, como? Foi Mateus, foi Pedro que escreveu. Não foi nem Mateus nem Pedro. Foi, na verdade, o Espírito Santo através da mão de Mateus. Foi o Espírito Santo através da mão de Paulo. Por sinal, Cristo, o que ele fez quando passou aqui pelo planeta, foi pela mão do Espírito Santo, que era do pai dele. Por isso que ele vivia em oração. O que é oração? Relacionamento com o pai, para saber o que o pai queria que ele fizesse. Por sinal, ele encarnou porque o pai pediu para ele encarnar. Ele foi para aquela cruz porque o pai queria. Por sinal, ele morreu naquela cruz porque o pai queria que ele morresse para salvar o pecado do mundo. Para então ter muitos filhos, não ficar só com Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo é a referência para os muitos filhos, que somos nós, que nascemos de novo em Cristo. Frederico Sugib, ele escreveu um livro. Ele gastou 40 anos estudando a morte de Cristo. Ele foi o médico-chefe do Instituto de Medicina Legal de Nova York. Ele gastou 40 anos tentando entender a morte do Senhor. Ele leu os evangelhos. Quando ele concluiu essa, como alguns dizem, essa autópsia da morte do Senhor, ele ficou assombrado. Como o ser humano poderia ter sofrido? Ele foi até Israel. Ele percorreu cada lugar por onde o Senhor passou no momento da crucificação. Ele descobriu fatos, à luz da Bíblia, que chocaram ele. Ele ficou profundamente transtornado. Esse livro dele, eu tenho em minha casa. Ele chegou a pendurar uma pessoa numa cruz amarrado, não crucificado, para ver quanto tempo aquela pessoa conseguia ficar pendurada naquela cruz. Não demorou muito, aquela pessoa começou a gritar. Para o nosso Senhor ficou, escute, irmãos. Imagine que ele ficou todo aquele tempo pendurado naquela cruz, cravado por pregos. Por pregos. Imagine das 9 da manhã até as 3 da tarde. Mas não só isso, irmãos. Não só isso. Você não pode começar aí. Você tem que começar a partir de Lucas 22. Depois dessa ceia, você se lembra? Depois dessa ceia, o nosso Senhor, ele saiu para o horto do Getsemane para orar. Esse é um dos momentos muito interessantes. Por favor, volte comigo aqui. Marcos 14, 32 está assim. Chegaram-se a um lugar chamado Getsemane. Está vendo aí, versículo 32? Disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui, até que eu tenha.
E tomou consigo Pedro, Tiago e João. Começou a ter pavor. Irmãos, essas palavras traduzidas em nossa Bíblia não retratam. Essas palavras aqui, elas não refletem o que está no original. Essa é a importância do nosso trabalho, né? É trazer para a nossa rede social vídeos como esse de preletores que estudaram muito a Bíblia. Então, por mais que você leia a Bíblia, você não vai entender, sem o Espírito Santo, o que esses preletores estão revelando para a gente, porque eles tiveram a revelação, eles estão falando da revelação. À medida que você ouça esses vídeos e consulte a Bíblia, você vai ver erros como esse da tradução. Para você entender uma coisa dessa, você vai passar anos. Então, por isso que é importante o método aqui que a academia usa para estudo da vida espiritual. Nós temos quase uma dezena de preletores. É só ver lá na playlist. Tá? Aqui diz pavor e angústia. A palavra aqui, pavor e angústia, descreve o desespero de um sentimento, de uma dor que provoca a própria morte. É como se ele sentisse uma angústia tão profunda no seu ser, tão profunda no seu ser. Uma dor tão terrível, um pavor tão profundo, como se a própria morte estivesse diante dele. Assim estão os termos no original. Aí ele diz, a minha alma está aflita. Olhe bem, com uma tristeza mortal. Assim está na minha Bíblia. Ficai aqui, vigia. Eles não estavam preparados para ver aquilo. Foi um pouco mais adiante e caiu em terra. Essa palavra Então, o Jesus Cristo mostra aí que ele estava muito triste. Tanto que ele suava gotas de sangue, que significa uma tensão muito forte. Por quê? Porque estava com medo da cruz? Não. Porque na cruz ele ia passar, se eu não me engano, algumas horas sem o pai dele, sem a comunhão com o pai. Olha a importância da comunhão, né? Olha aí, vai entender a Bíblia. Eu preciso estudar muito para ter essa revelação. E mais ainda o Luiz Fontes. Por que que Jesus Cristo estava suando gotas de sangue? Porque ele sabia que na cruz ele ia perder a comunhão com o Pai. caiu aqui, ela foi também terrivelmente mal traduzida. A palavra aqui é caindo. Sabe o que, quando os estudiosos examinaram esse texto aqui, a ideia que eles tiveram, e fica muito claro pela composição total do texto, é que à medida que ele orava, essa profunda angústia e dor que estava sobre ele, ele perdia a força do seu corpo, ele caía de uma vez. Veja, ele caía como se desmaiando. Veja que caiu, só está assim, caiu em terra. Mas aqui é caindo. Está na Bíblia. Significa que ele se levantava. Tentava se levantar com muita dificuldade, aquele pavor, aquela tristeza mortal, aquela angústia, a ponto das suas finíssimas veias capilares, sudoríparas, começaram a romper e houve ali uma hematidrose. O seu suor foi se transformando em gotas de sangue. Essa é uma explicação médica. E ela existe sim, é possível. O Dr. Frederico Zugib explica como é possível a hematidrose. A pessoa, para ter hematidrose, ela precisa estar tomada de uma profunda angústia no seu coração. Uma dor inconsolável. Uma pressão a ponto de se sentir totalmente esmagado. E diante de uma situação onde ele se vê completamente incapaz. Aquela situação de incapacidade, de profunda fraqueza, de tristeza mortal, seu coração todo esmagado, produziu essa hematidrose.
Aí ele se levantava, mas não conseguia permanecer em pé. Ele desabava no chão. Pensa nisso. Foi assim que ele caminhou até aquela cruz. O que diz, irmãos? Aí você sabe que ele teve aquele momento de oração, pedindo ao Pai. Olha o que ele diz, irmãos. Pai, passa de mim esse cálice que eu bebo. Você já tomou nota dessa oração dele? É como se ele dissesse, Pai, é possível que toda a humanidade seja salva sem que eu tenha que passar por isso. Tá vendo? Aqui você vai ver o Senhor na sua absoluta totalidade humana e se entregando à mais extraordinária e gloriosa, soberana vontade do Pai. Diz, mas não faça a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Senhores, eu vou parar aqui que já passamos do horário. Tá lá na playlist Mesa do Senhor, canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano. Quiser falar comigo, o primeiro link aí do grupo do WhatsApp. Todo dia estou disponível, só agendar o horário no workshop das 16 às 17 para falar com você e um pouco desse projeto e você vir participar, trabalhar conosco. Mas esse vídeo, recomendo. Não só que vocês vejam, daqui a pouco eu vou pôr o vídeo que hoje está acontecendo agora em Goiânia, da própria Celebrando Deus, vai estar lá no nosso canal. E também o acesso ao canal original. Mas voltando ao mais importante, que é essa morte e ressurreição de Cristo, eu vou desejar para vocês: morram em Cristo e ressuscitem em Cristo. Tenham uma vida em Cristo. Cristo em nós juntos na vida eterna, nós no corpo de Cristo, nós seremos a noiva de Cristo e a igreja de Cristo. Não existe coisa melhor, porque lá no paraíso, lá na Nova Jerusalém, nosso corpo não vai envelhecer. E lá nós não teremos mais tristeza, nós não vamos chorar mais as nossas frustrações. É tudo de bom. Cooperar com o reino de Deus, estar com Ele eternamente. Não existe coisa melhor. Esse é o nosso trabalho aqui. E a gente fica muito triste quando vê pessoas com preocupações mundanas, quando nós estamos falando de uma coisa tão infinitamente maior. Qualquer coisa nesse mundo não tem nenhum valor mediante a vida em Cristo. Tchau. Bom almoço. Obrigado.